prestar culto ao nosso Deus, porque nós entendemos que Deus é o único que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Estamos aqui para fazer a sua vontade. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então não existe grande, não existe bom. Existe um Deus poderoso que usa aquele que Ele quer usar. Aleluia, Jesus. Abram suas Bíblias em nome de Jesus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem feito grandes coisas em nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós não damos conta, ou nós não contamos o que Deus faz em nossa vida, mas Deus tem feito grandes coisas em nossa vida. Só o fato de nós estarmos em sua casa para o adorar, isso já é um grande milagre. Isso já é o amor de Deus sendo manifestado em nossas vidas, porque todos nós poderíamos estar lá fora perdidos, sem o conhecimento da verdade, mas Jesus nos amou tanto que Ele veio e padeceu em nosso favor. Ele perdeu a sua vida em nosso favor e Ele, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou, e após 40 dias em ascensão aos céus Ele subiu e Ele está reinando no trono de glória, assentado à direita do Pai, aleluia, esperando o tempo certo para vir nos resgatar deste mundo de sofrimento. Deus nos deixou uma promessa ali em Deus, e cabe a nós crer nessa promessa. A promessa que Jesus nos fez foi a vida eterna, e esse mesmo Jesus que nos fez a promessa da vida eterna e que nos prometeu que Ele viria nos buscar, é o mesmo Jesus que nessa mensagem fez um grande milagre naqueles dias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1, eu já vou começar a leitura. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Os irmãos podem se assentar em Jesus. Eu vou ler de novo esse primeiro versículo, porque esse versículo ele já nos traz um grande ensinamento dentro da palavra. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: e aconteceu que apertando Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor ela já nos traz um grande ensinamento. Tinha uma multidão apertando Jesus, pastor, para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós que estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, muito obrigado, meu Deus abençoe. Muitas vezes nós não temos o desejo de ouvir a palavra de Deus. Temos a oportunidade de vir a um culto como esse que ouvimos, e nós perdemos o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Temos a Bíblia em nossa casa, à nossa disposição, e muitas vezes passamos o dia correndo de um lado para o outro e não conseguimos tirar nem 5 minutos para ler um versículo sequer da palavra de Deus. Mas a palavra está nos revelando que tinha uma multidão que seguia Jesus, que estava apertando Jesus com o objetivo de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é um privilégio ter o conhecimento da palavra de Deus. E nós somos bem-aventurados, porque na nossa geração nós temos a leitura. Nós somos bem-aventurados porque na nossa geração nós temos com facilidade essa escritura em nossa posse. No tempo de Jesus não era todos que sabiam ler. No tempo de Jesus não era todos que tinham o privilégio de abrir as escrituras para pregar ou para ler ou para aprender a palavra de Deus. Por isso era necessário que homens de Deus, profetas escolhidos pelo Senhor, apóstolos, discípulos, aprendessem o Evangelho para o anunciar, e assim mais pessoas viessem ao conhecimento da verdade. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para que você aprenda um pouquinho mais. Deus está te convidando, meu irmão. Deus está te convidando, minha irmã, para que você tenha sede de ouvir a palavra de Deus. Porque se você não tiver essa sede de ouvir a palavra de Deus, você não obterá o conhecimento da verdade.
E não pense em você que é uma missão exclusiva do pastor desta congregação te ensinar o Evangelho. Você também tem a obrigação de aprender o Evangelho por sua conta. Para isso Deus te permitiu aprender a ler. Para isso Deus te permitiu ter uma Bíblia como essa na tua casa, para que você possa aprender o Evangelho. E o objetivo de aprender o Evangelho é transformação. O Evangelho, ele é transformação na vida daquele crente. Nós temos como exemplo o apóstolo Paulo, que conhecia as leis de Moisés, era um homem muito importante naquela época, ele tinha autoridade da sinagoga, e ele perseguia os discípulos do Senhor Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida daquele homem mudou. E a Bíblia diz que Saulo, que perseguia a igreja, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou a ser perseguido porque ele foi transformado. E é assim na nossa vida. Quando o Evangelho nos encontra, quando a palavra de Deus nos encontra e nós damos crédito a ela, ela nos transforma. E é impossível um homem que abre o coração para o Evangelho não ser transformado. E a Bíblia está nos dizendo que uma multidão sedenta pela palavra de Deus estava apertando Jesus junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, para quem não sabe, também pode ser chamado de Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades. Era um lago de água doce e muito extenso. E Jesus estava naquele momento ali apertado por aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele viu 2 barcos. E dentro daqueles barcos estavam homens pescadores. Um deles era Simão. E Jesus, ele entra no barco de Simão. Vamos continuar lendo a palavra de Deus, versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Agora entende esse mistério aqui. Jesus, ele estava sendo apertado pela multidão. Isso significa que a multidão estava ali, oprimindo Jesus ali. Jesus, ele estava sem espaço. Jesus, ele não tinha naquele momento o silêncio necessário para pregar a palavra do Senhor, para ministrar aquilo que ele queria ensinar. Mas o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, cheio de sabedoria do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele entrou no barco, ele pediu para que Simão avançasse no barco para que se afastasse da multidão, e estando afastado da multidão, ele começou a ensinar. Aleluia, Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, para nós fazermos a vontade do Senhor, nós temos que nos afastar de certas pessoas. Porque tem pessoas que parecem ser enviadas de Deus, mas elas cruzam o nosso caminho para nos afastar do objetivo. Elas cruzam o nosso caminho para ser uma pedra de tropeço em nossa vida. E nem sempre pessoas que andam com você são pessoas que vão somar na sua vida. E para você cumprir o propósito de Deus na sua vida, talvez seja necessário você se afastar um pouco. Oh, glória. Se for para fazer a vontade de Deus, se você tiver que se afastar de alguém, se afaste. Mas não deixe de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele poderia naquele momento dar um grito em meio à multidão dizendo: cale-se, porque eu vos quero ensinar o Evangelho. Ele tinha autoridade para isso. Não é à toa que uma multidão seguia para ouvir a palavra de Deus. Ele era respeitado por aquela multidão. Mas Jesus, ele se afastou da multidão para que ele tivesse liberdade para ensinar. Aleluia. E agora eu te pergunto, será que Jesus conhecia Simão? Sim.
aquele homem era diferente. Aleluia. Versículo 4, a Bíblia diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Após o ensinamento, começa o milagre. Entenda que Jesus, antes de fazer o milagre, nesta oportunidade, primeiro ele fez a vontade de Deus. Antes de realizar o milagre naquele barco, a pesca maravilhosa que o Evangelho nos ensina aqui, Jesus primeiro obedeceu à vontade de Deus. Ide por todo mundo. Ele mesmo que disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro ele pregou para a multidão. Primeiro ele mostrou para a multidão a verdade, e que ele era um homem enviado de Deus, para depois ele realizar o sinal. Talvez se Jesus já chegasse realizando o milagre, aquelas pessoas não creriam que ele era o enviado de Deus. Mas o Senhor primeiro ensinou, primeiro pregou, primeiro fez a vontade do Pai, e depois ele realizou o milagre. Jesus disse: lançai as vossas redes para pescar. Mas o interessante é que a palavra do Senhor diz nesse texto que Simão, conhecido por Pedro, ou Pedro, conhecido por Simão, tinha pescado a noite inteira e não tinha apanhado nenhum peixe. O mar parecia que não tinha peixe para pescar. É como um pé de fruta que você chega até ele e não tem uma fruta para você colher. Mas quando Jesus deu a ordem, irmão, aleluia, eu creio que o céu se abriu para aquele momento. Eu creio, irmão, que aquelas águas que não tinham o que se pescar, ali começou a se multiplicar os peixes. O milagre começou a acontecer ali. E é assim que Deus faz na nossa vida, irmão. Isso é fé. Se nós cremos, tudo o que pedimos ao Senhor, dele receberemos, para que o nome do Pai seja glorificado. O Senhor Jesus nos dá uma grande lição. Se nós obedecermos a sua palavra, certamente que nós colheremos grandes bênçãos em nossas vidas. Simão, lance as vossas redes para pescar. Agora imagina nesse momento Simão pensando ali na cabeça dele, no coração dele, e os outros pescadores que estavam ali, porque eram 2 barcos e tinham pescadores frustrados porque pescaram a noite toda e não conseguiram pegar nenhum peixe. Eu imagino naquele momento eles pensando assim: mas como assim? Nós pescamos a noite toda, nós somos experientes, vivemos a vida inteira nesse propósito, não conseguimos pescar nada, e vem esse homem dizendo: lance a rede de novo. Mas aí está o mistério do milagre, meu irmão. Porque esse milagre aconteceu, que mesmo naquele momento, com aquela frustração, Simão, por ver em Jesus um homem de Deus diferenciado, cheio de autoridade, ele não replicou, ele não desobedeceu. Versículo 5: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas? Ele obedeceu, irmão. Ele não questionou, ele não reclamou. O pastor nos trouxe ontem um ensinamento profundo, lá na igreja, na congregação do Velame, dizendo que temos que ter prontidão para o Senhor.
E prontidão significa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Abraão fez, foi o que Levi fez quando seguiu Jesus. Isso foi o ensinamento do pastor ontem na congregação do Vilano. Isto é a palavra do Senhor que está escrito. Mas pastor, eu vou mais além. Tem um homem lá no Velho Testamento chamado Isaías, profeta escolhido pelo Senhor, que a Bíblia diz lá em Isaías 6, que numa visão, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu trono, no seu templo, e a glória do Senhor enchia o templo, lá no céu. E aquela visão foi tão tremenda, que Isaías ele ouviu dizendo: quem nós enviaremos por nós? Isaías olhando aquilo, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes de Isaías ser enviado pelo Senhor, Deus purificou os lábios dele. Ele recebeu de Deus o chamado de profeta, e prontamente ele disse: Senhor, eis-me aqui. E foi o que Simão fez, irmão. Quando Jesus disse para Simão: lance a vossa rede, Simão não se importou se ele tinha pescado a noite inteira, se ele estava frustrado. Ele disse: porque o Senhor me manda, eu lançarei. Aleluia! E esse é o segredo, irmão, para nós alcançarmos o milagre, para nós sermos bem-sucedidos na presença de Deus. É dizer: Senhor, eis-me aqui, e aonde tu me enviar, e o que tu quiseres que eu diga, eu direi, porque não é a minha vontade que importa, é a tua. Aleluia! Glória a Jesus. Irmão, e se Simão nesse momento ele não tivesse feito o que Jesus ordenara, não teria acontecido nenhum milagre. E Simão ele disse ao Senhor: lançarei a rede. Versículo 6: e fazendo assim, colheram uma grande multidão de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Irmãos, quando Deus faz um milagre em nossa vida, o milagre ele é tão grande que nós temos para oferecer ao nosso próximo. Quando Deus faz um milagre na tua vida, você não vai contar moeda, você não vai ficar preocupado se a despensa vai faltar alguma coisa, porque a providência de Deus vai ser tão grande na tua vida. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem crê. O pregador do Evangelho é só um instrumento. Eu, como servo do Senhor, pregando a palavra, eu sou apenas um instrumento de Deus. Eu sou o microfone de Deus nessa congregação. Mas se você crê na pregação do Evangelho, se você crê nessa palavra, irmão, você vai colher de Deus grandes coisas. A Bíblia diz que por obediência ao que Jesus mandou, eles lançaram a rede, e aquelas redes se encheram tanto que foi necessário Simão pedir ajuda ao outro barco que estava próximo para pegar aqueles peixes, e foram tantos peixes que a embarcação ficou tão pesada que quase naufragou. Uma pescaria infrutífera, uma pescaria sem sucesso, uma noite de frustração se converteu na presença do Senhor Jesus em motivo de alegria, em motivo de testemunho. Quem sabe esses homens chegaram em suas famílias e disseram: Deus fez um grande milagre, Deus nos visitou, aleluia, e o nome de Deus, Ele nos deu uma ordem, nós obedecemos e o milagre aconteceu. Eles não tinham nada para levar para a sua casa, agora eles tinham muita
coisa para levar. Eles tinham tanto que eu creio que não só alimentou a sua casa, como também tinham para vender. Tinham para doar. E quando Deus nos abençoa, irmão, e eu sou testemunho disso, minha esposa que está aqui presente é testemunha disso, não nos falta nada. Deus não só provê a nossa vida, como Ele nos dá a capacidade para abençoar pessoas, porque Deus, Ele é assim, irmão, Ele diz, meu é o ouro e minha é a prata. É assim que Ele diz para nós. E se nós tivermos fé, se nós cremos, colheremos grandes milagres do Senhor. Versículo 7, a Bíblia continua dizendo, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a naufrágio. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro, ele viu a glória de Deus em Cristo. Ele viu a glória do Senhor através daquele milagre. E foi tão grande, irmão, que aconteceu, que Pedro, ele enxergou naquele momento que ele era um miserável pecador. E essa é a nossa realidade, irmão. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, a glória de Deus nos revela os miseráveis pecadores que somos. Mas o Senhor Jesus me trouxe aqui, não foi para dizer para você que a história da tua vida é triste, mas foi para dizer para você que bem-aventurados sois vós, porque crê no Filho unigênito de Deus. O Senhor Jesus me trouxe aqui para dizer para você que você é mais que vencedor, porque você crê no dono do milagre, porque você crê em Jesus. Aleluia! Jesus não veio para esse mundo para condenar, Ele veio para salvar, Ele veio para dar vida eterna para quem crê, Ele veio para encher o seu celeiro de milagres. Se você crê nele, se você crê na palavra dele, Ele veio para escrever o teu nome no livro da vida, meu irmão. E já tem um povo aqui selecionado, já tem um povo aqui, aleluia, que creu em Jesus, que confessou Jesus como Salvador e estava esperando para a vida eterna. Continua, irmão, fica firme em Jesus, não abandone Jesus por nada, porque o mesmo Jesus que fez esse milagre na vida desses pescadores, na vida de Pedro, Ele faz na tua vida. Pedro, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou, é o que o texto diz. Glória a Deus. E a Bíblia continua dizendo, já estou para encerrar. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Oh, glórias. Aleluia! Simão, vendo o milagre que o Senhor Jesus fez, vendo a glória de Deus diante dele, ele reconheceu que era pecador. E quando o homem reconhece diante de Deus, meu irmão, que é pecador, aleluia, ele dá espaço para o Espírito Santo transformar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E o Espírito do Senhor, quando entra na vida do homem, Ele transforma. Todos ficaram impressionados com o milagre do Senhor, mas Jesus, Ele disse, não tenha medo, não temas, porque agora, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Era Jesus entregando para Pedro, era Jesus entregando para Tiago, era Jesus entregando para João o ministério de discípulo do Senhor, o ministério de apóstolo. Era Jesus dizendo para eles, a partir de hoje vocês trabalham para o reino de Deus,
levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esses homens, quando viram o milagre que Jesus fez, eles não perderam tempo e prontamente eles abandonam tudo. E o tudo aqui não é tudo mesmo. Deixaram para trás família, deixaram para trás a sua profissão, deixaram para trás o seu trabalho, os seus barcos, os seus bens, para seguir Jesus. Aleluia, Jesus. Esses homens abandonaram suas famílias? Não! Porque Deus não diz para nenhum homem abandonar sua família. Honre a tua família, honre a tua esposa, honre o teu marido, honre os teus filhos. Mas Jesus seja a prioridade na tua vida, irmão. E deixe o que for preciso por amor a Jesus. Por o que esses homens fizeram. Eu encerro aqui e digo a esta congregação: se nós formos obedientes à voz do Senhor Jesus, independente de frustrações, independente de desânimos, independente de decepções. Eu orei não sei quantos anos e não aconteceu. Eu fiz propósito com Deus e não aconteceu. Eu trabalhei, eu lutei, eu estudei e eu não alcancei. Mas Jesus está te amando, Jesus está te dizendo: ei, o meu propósito contigo é maior do que tudo isso. Você não alcançou ainda, é porque não chegou o tempo. Você não alcançou ainda, é porque o que eu tenho para você é muito maior. Oh, glória a Deus. Se você crê, irmão, na pregação do Evangelho, se você crê nessa palavra, você vai colher dela grandes milagres. Aleluia. Que Deus continue abençoando a igreja.